Joia. Então, a gente vai começar a conversar hoje sobre assuntos, né, de introdução à genética humana e alguma coisa já em relação também ao genoma humano, tá bom? Então, o nosso objetivo hoje é conversar sobre esses aspectos gerais, falar um pouquinho sobre algumas coisas já em relação aos nossos cromossomos, os cromossomos humanos, informações do nosso genoma e também alguma coisa em relação já à estrutura e organização dos genes também, tá bom? Para essa aula introdutória, eu coloquei ali sugestões de referência, né? Então, tem o livro da Maria Regina Borges Osório, de Genética Humana, tem os livros de Genética Geral, né, do Pearce e o Snusted, que são de Genética Geral. Esses de Genética Geral, eles são livros que não tem só o assunto da genética humana, tem genética também, às vezes com exemplos de plantas, animais. Eu não costumo usar muito essas referências, porque a gente privilegia mais os aspectos da genética humana que são distintos, né, de outros organismos. Mas para esses aspectos fundamentais, agora básicos, não tem problema, eles também podem ser usados, né? E além desse, também o livro do Strachan, de Genética Molecular Humana, e do Naldo Zarra, também de Biologia Molecular Básica. Tem alguns aspectos em relação a esse assunto que nós vamos conversar também, tá? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a genética e tudo mais, a gente vai fazer uma pausa agora só para tentar resgatar alguma coisa que vocês já conhecem em relação a esse assunto, até para a gente poder sentir, né, como é que a gente pode estar conduzindo as coisas com a turma de vocês, tá? Então, quando a gente pensa em genética, né, em genética humana, o que você se recorda em relação à genética humana? Quando a gente pensa, eu vou fazer um estudo genético humano, ou vou fazer o estudo genético de um indivíduo, né? O que a gente vai buscar estar estudando? Né? Ou quando a gente fala na genética, né, que tipo de informações, né, que a gente vai estar, lógico que a gente vai estar discutindo isso ao longo das semanas, agora também aprofundando, né, mas alguma ideia a gente já tem, até porque a gente vê na mídia, né, muitas vezes esses aspectos da genética, o pessoal comentando até na mídia mais leiga, né? Deixa eu ver, o pessoal colocou aqui. A Isadora colocou aqui, lembro de Azão e Azinho. A gente vai conversar sobre isso também um pouco mais para frente, né? A questão do estudo de padrões de herança, de características, né? Se né, de diferentes distúrbios, inclusive, albinismo e tudo mais, né? A gente vai chegar no Azão e Azinho também, tá, Isadora? Mas existem outras coisas também, além do Azão e Azinho, muitas coisas mais hoje, né, que a gente conhece da genética, cada vez mais a gente tá conhecendo, né? Quando a gente pensa na informação genética, onde é que a gente vai encontrar informação genética nas células que compõem o nosso organismo? Vocês lembram lá da organização dos tecidos, né, das células? Onde é que a gente encontra informação genética na célula? Todas as células, né, a gente pode dizer que virtualmente todas têm informação genética, né? Onde que essa informação está guardada dentro da célula? Isso, a maior parte da informação, isso aí, meninas, lá no núcleo celular, né? Ele é o cérebro lá da célula, que tem todas essas informações bem importantes, né? Depois a gente vai ver que não tem só essa informação no núcleo em si, também tem outro compartimento também na célula, que também é importante. Mas a maior parte da informação está no núcleo celular, realmente, né? E quais vão ser as moléculas que vão carregar essa informação, né? Que vão, de alguma maneira, manter essa informação codificada ali? Porque essa informação presente nas células, inclusive, a gente pode ter, a cada divisão celular, essa informação passando de uma célula para outra, da célula para suas células filhas, né? E também de um organismo para um próximo organismo, né? Quando acontece a fertilização de gametas, né? Que também carregam essa informação genética, formando uma nova célula que é o zigoto, né?
Isso, a Isadora colocou ali, né? O que vai estar carregando essas informações são os genes, né? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse aspecto, talvez hoje um pouquinho sobre isso já, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso na próxima semana e falar um pouquinho também sobre como é que é a constituição desses genes, né? Então, esses ácidos nucleicos que vão estar formando, né, os genes, os cromossomos, tentar deixar as coisas mais claras, né, em relação a esses conceitos. Falando um pouquinho então sobre DNA, né, e o outro ácido nucleico também bem importante, que é o RNA, e as funções que eles apresentam. Então, a gente vai estar conversando sobre esses assuntos todos agora no comecinho do semestre com vocês. Joia? Então, vamos lá. A gente conseguiu resgatar algumas coisinhas aí com vocês já, e a gente vai estar, então, destrinchando o assunto agora daqui para frente. Antes da gente falar sobre esses conceitos da genética, eu coloquei alguns slides iniciais para a gente falar um pouquinho sobre a importância de estudar um pouquinho a genética, né, a genética humana para a formação de qualquer profissional da área da saúde, né, assim como para os farmacêuticos também. Quando a gente, né, estuda um pouco mais sobre a genética, entende o papel dela na manutenção da homeostase, enfim, e os padrões que envolvem alterações genéticas que levam a quebrar a homeostase, essas informações todas que a gente tem, né, em crescimento na área da genética, a gente busca que elas possam proporcionar aos pacientes e suas famílias o benefício desse conhecimento genético que está em constante expansão. Principalmente nos últimos 20 anos, aí a gente tem visto um crescimento gigantesco, né, da compreensão do que a gente entende da genética humana, que tem mudado em vários aspectos, né, e muitas informações novas também que a gente tem obtido com os estudos genéticos, né, feitos no final do século passado, início desse século também. E com esse conhecimento todo, a gente busca ajudar, né, a partir desse conhecimento, a realizar, por exemplo, um diagnóstico pré-sintomático de pacientes, ou mesmo um diagnóstico pré-natal, antes do nascimento, né, de indivíduos que tenham suspeitas, por exemplo, de síndromes cromossômicas, né, assim como também avaliar mutações somáticas que têm relação com o câncer e também com o processo de envelhecimento. Muito se estuda em relação a isso, já se conhecem vários marcadores, inclusive, né, genéticos que estão envolvidos com diferentes tipos de câncer. A gente pode avaliar isso nos indivíduos. Também a existência de formas alternativas de um gene, né, que podem ser formas alteradas, né, com mutações, que levariam, então, à formação de diferentes alelos, que seriam essas diferentes versões, né, de um mesmo gene. Então, entender como é que isso acontece, às vezes até com uma mesma doença, uma alteração num gene que causa uma doença genética específica, mas onde várias pessoas têm alterações diferentes, né, para aquele mesmo gene. Essas formas alternativas diversas também são bastante estudadas. Assim como também a ocorrência de fenótipos similares que se desenvolvem por mutações ou modificações em loci, né, em locais diferentes no nosso genoma, em cromossomos diferentes, inclusive, mas que provocam o mesmo tipo de doença, né? E muito estudo também em relação a essas interações gene-gene e gene-ambiente, principalmente para as heranças poligênicas e multifatoriais, né, onde o ambiente participa bastante em contribuir para a observação ou não de algum fenótipo, né, ou sinal e sintoma, lembrando que o fenótipo seria uma característica que eu consigo observar na pessoa, né, e se a gente tem relação com uma doença, esse fenótipo vai ser relacionado com os sinais e sintomas que ela vai apresentar daquela doença, né? Então, tem algumas doenças que o componente genético, ele contribui mais na observação dos sinais e sintomas, e para outras, a gente tem uma contribuição mais ou menos meio a meio, né, muito do ambiente, enfim, e se envolve, né, a questão da herança multifatorial, vários fatores contribuindo para a observação daquela doença naquele indivíduo. Além disso, também muitos estudos que buscam avaliar, né, e fazer uma triagem populacional, os estudos em populações específicas. No Brasil, a gente tem poucos estudos realizados, né, em genética,
e inclusive dados que a gente tem de frequência, né, de mutações em certos genes que tem relação com doenças, a gente usa muitos dados americanos ou europeus, porque é lá onde a gente tem a maior parte dos estudos realizados, né, que avaliam essas variações em relação às populações. E também aspectos em relação à terapia gênica, né? A terapia gênica é algo que a gente ainda não está utilizando de modo rotineiro, né, na clínica, mas existem vários protocolos de pesquisa já há mais ou menos uns 30, quase 40 anos, né, de pesquisa nessa área para tentar consertar erros genéticos que as pessoas às vezes apresentam ou até nascem com esse erro genético, né? Através de um processo que é a terapia gênica para buscar fazer o conserto daquela informação genética. E a gente pode também discutir um pouquinho sobre isso também ao longo das aulas, ok? Eu vou sair um pouquinho da nossa apresentação aqui para a gente assistir um videozinho que é bem legal. Deixa eu só achar ele aqui para a gente assistir. Que fala um pouquinho sobre o genoma humano. A vida. E vou fazer assim, eu até acho que vou deixar ele um pouquinho para depois. A gente vai começar a falar sobre o genoma humano, e a gente conversa um pouquinho mais sobre a aplicação da genética, e depois a gente volta e assiste o vídeo, que eu acho que vai ficar melhor, tá? Então, eu vou só conversar um pouquinho sobre essas outras aplicações da genética, né, em uma área de aplicação bem importante, para o diagnóstico de doenças genéticas, né? Existem várias doenças que as pessoas podem apresentar, e a gente vê hoje em dia que muitas doenças que a gente imaginava que eram doenças que não envolviam componentes genéticos, a genética pode participar também, ou determinar a doença, ou de alguma maneira participar na observação daquela doença, né? Então, o diagnóstico dessas doenças é logicamente facilitado pelos estudos genéticos que a gente tem já desenvolvidos, né? E nesse diagnóstico a gente busca identificar nas pessoas daí essas alterações que podem acontecer nos cromossomos, nos genes, né? De diferentes maneiras. Eu coloquei alguns exemplos, né? Uma deleção, por exemplo, de um gene. Uma deleção seria deletar parte da informação genética, né? A inserção seria a gente inserir uma informação diferenciada numa porção específica, né, de um gene ou de um cromossomo. Ou um rearranjo, né, que seriam trocas daí de segmentos entre cromossomos diferentes. Tudo isso vai alterar a informação genética naquele indivíduo. E a gente pode, com o diagnóstico de doenças genéticas, observando a alteração, né, na informação genética do indivíduo, fazer então essa análise do gene em si e não dos seus produtos, né, que poderiam ser proteínas ou enzimas que estariam alteradas. E isso é uma vantagem bem importante para o indivíduo, porque isso pode antecipar o diagnóstico dele. A gente faz um diagnóstico antecipado, mais precoce, às vezes até sem a pessoa apresentar sinais e sintomas daquela doença ainda, se ela se desenvolve mais tardiamente, eu consigo antecipar esse diagnóstico só avaliando, né, a sua informação genética. E daí isso é importante para quê? Para a gente verificar qual o tipo de doença genética que a pessoa tem, e daí estabelecer qual seria o padrão de herança daquela alteração genética que a pessoa tem, se ela recebeu isso, por exemplo, de um pai ou de uma mãe, né? Ou se veio dos dois, né, essa alteração genética, e qual que seria a chance dessa pessoa passar essa alteração genética, por exemplo, para futuros filhos, né? Então, é possível fazer essas estimativas. E daí se busca, então, nesse processo, fazer o aconselhamento genético, que é verificar o risco de recorrência de uma doença na família, ou seja, se tem uma pessoa com uma doença genética X, se existe risco de mais pessoas daquela família apresentarem aquela mesma doença, né? Só que não só avaliar esse risco de recorrência, mas também avaliar o prognóstico do paciente. Hoje muito se faz, né, a avaliação
da alteração genética de um indivíduo que já se suspeita que tem uma doença genética específica, né? Que até às vezes tem um quadro clínico assim bem diferente, né? Que a gente consegue quase ter certeza que a pessoa tem aquela doença genética, né? Mas que com a avaliação, né, com o diagnóstico em si da alteração que a pessoa tem, eu consigo saber se ela vai ter para aquela mesma doença um prognóstico mais brando ou um prognóstico mais severo, né, de acordo com a alteração genética que ela vai portar. Então, hoje a gente não faz a avaliação genética só do indivíduo só para confirmar uma doença genética, mas também para trazer informações do segmento desse paciente, como é que vai ser, né? Como é que seria a projeção dele para daqui 5, 10, 15, 20 anos, né, em relação a toda a progressão da doença dele, se seria uma progressão mais severa ou uma progressão mais branda, né? E a partir daí também sugerir tratamentos possíveis, né, que possam ser também utilizados. Nesse aconselhamento genético, geralmente participam vários profissionais, então não tem só um profissional que vai estar atuando, um profissional da saúde, né? Então, geralmente a gente tem médico, muitas vezes enfermeiro, fisioterapeuta, até nutricionista, dependendo da alteração genética que a pessoa tenha, né? Mesmo farmacêutico também, né, através da avaliação de diagnóstico, enfim, do paciente. Então, muitos profissionais participam desse aconselhamento genético, um aspecto bem importante, depois que a pessoa tem o resultado da sua avaliação, como é que ela vai ser informada disso, vai ser aconselhada. Então, isso é um aspecto bastante importante do atendimento na área da genética clínica. E em relação ao diagnóstico, a gente comentou antes que pode ser feito um diagnóstico pré-natal, que seria, né, antes do nascimento. A partir desse diagnóstico, a gente pode, então, ter uma ideia, né, se a pessoa, uma ideia não, a gente pode confirmar realmente se esse indivíduo ainda que não nasceu, né, se esse feto ele apresenta uma doença genética ou não, coletando material, né, fetal, então, antes do nascimento. Geralmente se faz por dois processos diferentes. Ou a amniocentese, que se faz uma coleta através da punção transabdominal, né, de líquido amniótico, que contém células fetais, ou através da coleta de vilosidades coriônicas, que seria uma coleta de transvaginal, onde se coleta material da placenta, que tem a mesma origem genética do feto, e a partir daí também se pode fazer essa avaliação antes do nascimento, para confirmar síndromes cromossômicas, enfim, mas sempre são métodos diagnósticos em virtude da coleta das amostras fetais, né, que são coletas mais invasivas, então sempre há risco de perda fetal com essa avaliação pré-natal. Como alternativa, então, para essas estratégias mais tradicionais, hoje tem crescido bastante também o estudo de DNA fetal a partir do sangue materno, né? Então, ao invés de você coletar, né, líquido amniótico para você ter células fetais para fazer alguma avaliação, para algumas alterações genéticas, não para todas, mas para algumas delas, é possível a gente fazer o estudo do DNA fetal a partir da coleta do sangue da mãe. Então, as gestantes, elas fazem geralmente um acompanhamento, né, pré-natal, enfim, fazem vários exames ao longo da gestação, e geralmente elas fazem também coleta de sangue para fazer avaliação, inclusive da glicemia, né, verificar se não está com diabetes gestacional, enfim. E com esse sangue periférico que a gente coleta para fazer esses outros exames, também é possível, a partir desse sangue, fazer o estudo do DNA fetal. A gente pode pensar, mas, prof, como é que vai conseguir avaliar o DNA do feto, né, usando o sangue da mãe? A gente consegue fazer isso porque a gente sabe que a gente consegue encontrar fragmentos do DNA das células do feto no sangue da mãe, solúvel na fração solúvel do sangue. Então, a partir daí eu consigo fazer algumas análises, inclusive a sexagem fetal, que pode ser feita com sangue materno. Tá? Ali eu coloquei só uma outra foto mostrando a coleta transabdominal, guiada por ultrassom, né? Então daí é uma alternativa mais invasiva, onde se coleta o líquido amniótico, e a partir dele a gente tem as células fetais que vão ser avaliadas,
Então, a partir dessas células, se faz análise de cromossomos ao microscópio ou extração de DNA para identificar uma alteração específica, por exemplo, num gene que se suspeita que tenha relação com aquela doença. E ali embaixo eu coloquei uma figurinha mostrando a avaliação do conjunto de cromossomos, né, de um indivíduo, aqui um cariótipo humano, com 47 cromossomos, então tem um cromossomo a mais, e a indicação aqui que o que está somando a mais é o cromossomo 21, indicando um cariótipo de um indivíduo que tem síndrome de Down, né, que envolve a trissomia, né, 3 representantes do cromossomo 21. Nós vamos discutir isso ao longo dos semestres também, tá? Então, do semestre, não, desculpe, das semanas, e a gente vai estar entendendo bem como é que se faz essa avaliação, né, quais os tipos de reações que as pessoas podem ter em relação aos cromossomos, o que pode levar as pessoas a terem, né, alterações cromossômicas dos diferentes tipos, quais são as principais causas. Então, hoje é só uma conversa mais geral em relação a esse aspecto, certo? Além do diagnóstico de doenças genéticas, sejam doenças cromossômicas, neogênicas, em menor escala, também a gente tem hoje a aplicação da genética para as investigações forenses, né, que envolve algum tipo de foro. Então, para a identificação de pessoas, por exemplo, que são suspeitas de crimes, ou de cadáveres que são encontrados, né, em cena de crime, enfim, para a identificação desses cadáveres é possível fazer identificação através da análise de DNA, né, assim como também verificar a relação de parentesco entre indivíduos. Então, avaliação de paternidade, mesmo maternidade, né, se for preciso, é possível verificar esses padrões, né, de DNA que se herda, né, de pai e mãe, e a partir daí se faz, então, essa investigação de relação de parentesco. E o estudo com DNA, ele tem várias vantagens, né, em relação aos estudos que podem ser feitos de outras maneiras, né, com outras amostras ou com outras técnicas. Por quê? Quando a gente compara o DNA, né, que carrega informação genética, com outros tipos de moléculas que a gente encontra nas células, o DNA é uma molécula muito estável, né, então eu consigo fazer a avaliação de DNA, né, de um indivíduo, mesmo, por exemplo, num cadáver que foi encontrado já há semanas, meses, ou até anos, né, eu posso fazer facilmente essa identificação. Então, eu consigo avaliar esse DNA, né, bem tranquilo. Outro aspecto interessante também é que as técnicas que a gente tem disponíveis hoje, com pequeníssimas quantidades de DNA, eu consigo já identificar o indivíduo. Então, são técnicas extremamente sensíveis, de alta sensibilidade, e também com alto poder discriminatório, mais ou menos de um indivíduo em 1 bilhão de pessoas. Então, é uma discriminação de poder bastante alto, né? E outra vantagem interessante também é que, para análise de DNA, eu posso usar vários tipos de materiais biológicos diferentes. Além do sangue, que seria o material biológico, né, mais usado, a gente pode fazer avaliação de DNA também com amostras de pelo, cabelo, saliva, esperma, outros tecidos também, dente, osso, o que vocês imaginarem. Onde tiver DNA, a gente extrai DNA e faz essa avaliação. Tudo bem, pessoal? Aqui só fazendo uma pausa para a gente conversar um pouquinho mais sobre essas amostras que a gente usa para fazer a avaliação, né, de informações genéticas, né, as informações presentes no DNA. Em relação ao sangue, né, o sangue é a amostra mais usada, né, para fazer qualquer análise laboratorial, inclusive também análise genética, né. E quando a gente utiliza o sangue, vocês devem ter visto já que o sangue tem vários componentes, né. Qual parte do sangue vocês acham que a gente utiliza para fazer uma análise genética de um indivíduo? Que eu não vou usar todo o sangue, vou usar uma parte desse sangue, algum componente específico. Qual parte vocês acham que a gente utiliza para fazer investigação genética? Para fazer, por exemplo, identificação de um suspeito de crime, ou para fazer a avaliação de parentesco, né, o teste de paternidade. Opa, estão surgindo sugestões aqui, vamos ver.
A Michelle colocou lá o plasma. Será? O que vocês acham? O que mais que a gente encontra no sangue além do plasma? As células de defesa, né, que são os chamados leucócitos, né, ou glóbulos brancos. Que mais que eu encontro no sangue? Isso aí, Isadora. Os leucócitos, né, glóbulos brancos. Eu encontro também os glóbulos vermelhos ou eritrócitos, né? E além deles também as plaquetas, né? Pensando então nessas 4 possibilidades: plasma, leucócitos, eritrócitos e plaquetas. Qual desses componentes eu uso para fazer uma investigação genética de um indivíduo? A Michelle já votou no dela lá. O que vocês acham? A Isadora colocou as células de defesa, os leucócitos. O que vocês acham, povo? Poderia ser os glóbulos vermelhos também? Ou só os leucócitos? Ou não, o plasma? Bem, eu já vou adiantar que o plasma, para identificação de pessoas, a gente não vai utilizar. Não sabemos, sim, eu sei, mas a gente pode ter uma ideia. Ou chutar, o que a gente acha? Agora é o momento do achar, né? Da prova depois vocês têm que saber. Mas aqui a gente pode, né, discutir, ver por que sim, por que não, né? Eu acho que esse é o momento. Certo? Não, você não chutou muito fora, não, tá, Michele? Porque a gente usa o plasma, por exemplo, para avaliar, por exemplo, o DNA fetal, né, no sangue da gestante. Então, se eu quero avaliar fragmento de DNA fetal no sangue da mãe, a gente vai coletar o sangue da mãe, mas não vai usar o DNA da mãe para investigar alguma coisa do feto. Então, eu vou usar a fração solúvel, que é o plasma, ou o soro, né? Então, a gente usa o plasma para investigações também genéticas, né? Mas não para identificação de pessoas, assim, a gente estava colocando. Mas é uma alternativa, né? Então, para sexagem fetal, que se faz hoje, né, através da análise genética, enfim, se usa o plasma materno, sim, tá? Então, não sai muito fora, não. Também a gente usa o plasma para a gente avaliar não aspectos em relação à doença genética em si, mas agentes infecciosos. Quando a gente quer fazer a avaliação de um agente infeccioso através do sangue, né, da pessoa, a gente vai avaliar o plasma ou o soro, né? Um exemplo de agente infeccioso, que devem estar já cansados de escutar sobre ele, né, é o coronavírus. Para avaliação através da técnica molecular, lá que é a RT-PCR, enfim, onde se avalia se tem partículas virais, né, no sangue do paciente, ou em amostra nasofaringe, enfim, tudo mais. No caso do sangue, se avaliaria o plasma, né? Eu posso avaliar o plasma e verificar, né? Isso acontece para outros agentes também, para outros vírus, né? Enfim, não só vírus, também pode ser bactérias. Então, a gente pode usar o plasma para avaliar material genético de agentes infecciosos. Deixa eu ver o que vocês colocaram no chat aqui. A Michelle, então, mudou. Glóbulos vermelhos, então? Ok, Eduarda. Então, em relação aos glóbulos vermelhos, eu vou dizer que não dá para a gente fazer análise genética com os glóbulos vermelhos, com os eritrócitos ou hemácias, né? Por que a gente não consegue fazer avaliação de um indivíduo, né, de material genético de um indivíduo com glóbulos vermelhos? Porque os glóbulos vermelhos,
eles não têm núcleo e não têm mitocôndria, então eles não têm DNA nenhum para a gente poder analisar, né? Então, glóbulos vermelhos maduros, né, que estão circulando no sangue já, eles são células que não têm DNA para a gente fazer uma análise. Então ficou sobrando poucas alternativas, né? Porque plasma não vou conseguir usar para identificação de pessoas. Glóbulos vermelhos também não. Plaquetas, será que a gente conseguiria fazer uma análise usando plaquetas? O que vocês acham? As plaquetas não são células, né? São fragmentos de células, então é pior ainda do que os eritrócitos, né? Então não tem DNA nenhum, então sobrou só leucócitos, né? Então é a fração que a gente usa para fazer identificação, né, de pessoas, avaliação de relação de parentesco, isso usando amostras de sangue. Então a gente tem que centrifugar o sangue, separar a fração solúvel, plasma, da fração figurada, que compreende, né, esses três componentes, eritrócitos, leucócitos, plaquetas, e dessa fração figurada a gente vai estudar só aquela fraçãozinha branquinha que fica na interface ali, que compreende a fração leucocitária, aquela que a gente usa para extrair o DNA do indivíduo e fazer essa investigação, seja para fazer uma investigação forense, seja para a gente identificar alteração genética que tem relação com alguma doença genética também. Então, essa parte do sangue que a gente vai utilizar. Tudo bem? Isso aí, pessoal. Muito bem. Então, vamos lá. Então, eu preparei a partir de agora um slide só para a gente comparar o que a gente tinha da genética, que eu falo de ontem, né, até o final do século XX, e agora a genética do século XXI, né, muitas coisas mudaram, principalmente por causa da publicação dos dados, né, dos estudos do genoma humano, que foram muito importantes e são um marco até hoje, né, para a ciência, tá? Então, até o final do século XX, a gente tinha vários estudos genéticos já realizados, inclusive na investigação de alterações que podiam ser realizadas, né, em diferentes pacientes, mas se buscava mais estudar aspectos genéticos de doenças raras, né, ou de características triviais ou superficiais. Depois da publicação dos dados do genoma, lá no começo do século XX, em 2001, 2003, ali a versão final, a gente teve uma disponibilidade de informações genéticas espantosa, né? E isso, na verdade, está trazendo para nós outras informações de como é que realmente as células usam essa informação genética. E hoje se busca, então, compreender qual que seria o papel fundamental desses genes nos processos básicos da vida e quais os fatores que influenciam em como a célula usa, né, essas informações genéticas também. Tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso ao longo dessas próximas aulas. Tá? E a partir, então, de todo esse universo de informações genéticas, né, que cada vez mais se expande, a gente tem várias sub-áreas da genética que podem ser estudadas, né? Então, a genética humana, que busca avaliar a variação genética hereditária nos seres humanos, que tem uma relação direta com a genética médica, que busca avaliar a variação genética humana com significado na prática médica, né, então aspectos mais clínicos. E daí as diferentes sub-áreas, né, a citogenética, que envolve o estudo dos cromossomos, né, cito porque faz referência a alguma coisa, né, de célula, mas que a gente observa os cromossomos em microscópio, né, e é o que se faz até hoje nessas avaliações citogenéticas. A citogenética também é uma área que expandiu muito agora nos últimos 30 anos, né, a genética molecular, buscando estudar a estrutura e função dos genes, né. A genética de populações, que busca avaliar a variação genética em diferentes populações humanas, né, então, embora no Brasil a gente tenha poucos estudos populacionais, mas em outros países vários dados bem importantes. Também a genética do desenvolvimento, que busca avaliar, né, como é que acontece o controle genético da formação do nosso organismo nas diferentes fases do ciclo de vida, não só na formação do embrião do feto, mas ao longo do ciclo de vida também, como é que isso vai acontecendo. E a genética clínica, que busca aplicar isso para o diagnóstico e cuidados, então, do paciente.
Bem, então a gente vai começar a lembrar algumas coisas da genética, né, que vocês já conhecem, começando pelos cromossomos, né? Vocês devem lembrar lá do ensino médio, né, que as células humanas, elas apresentam, então, um conjunto cromossômico de 46 nas células somáticas, que se apresentam sempre em pares, né, porque as células humanas são células diploides. E a gente pode dizer, então, que se formam 23 pares de cromossomos, sendo 22, então, de cromossomos chamados de autossomos, e 2 cromossomos chamados de cromossomos sexuais, que são aqueles que determinam, de acordo com o par formado, se o sexo genético vai ser masculino ou feminino, né? XX ou XY. Essa figurinha do slide, ela mostra, né, como é que, de onde vem essa informação, de onde vem, né, então eu teria lá um organismo humano, um tecido, uma célula, no núcleo celular, então, esses 46 cromossomos, cada cromossomo compreendendo, então, uma molécula dupla fita de DNA, uma dupla hélice de DNA. Aqui nessa figura ele aparece, então, como um cromossomo duplicado, porque eu tenho 2 duplas fitas, tá? E as 2 duplas fitas associadas pelo centrômero, né, que seria aquele ponto de constrição, geralmente próximo, né, ao meio ali da dupla hélice de DNA. Quando a gente desenrola um cromossomo, ele apresenta vários graus diferentes de empacotamento, a gente vai desenrolando, desenrolando, abrindo toda a estrutura dele, né, como se fosse um novelinho de lã que a gente vai puxando. E esse DNA, ele não fica só enroladinho no seu próprio DNA, ele está enrolado em proteínas, né? Vocês conhecem as proteínas? Lembra das proteínas que enrolam com o DNA? Elas são bem importantes, muito estudadas hoje, né? As proteínas... As estonas. Isso, as estonas, né? Então, o DNA em si, ele se associa com as estonas, e desenrolando ele completamente, a gente conseguia observar, então, a dupla hélice de DNA, composta por nucleotídeos, contendo 4 tipos de bases, né, adeninas, guaninas, citosinas e timinas, formando os pares específicos, né, A e T, e C e G. Então, a genética hoje busca estudar não só esse aspecto em relação à composição do DNA, como é que ele se apresenta, né, quais são as bases que a gente encontra lá, qual que é a sequência dessas bases, dessas letras, mas também como esse DNA ele se enrola, como é que ele se empacota, né? Isso envolve bastante os estudos epigenéticos, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois em aulas mais à frente. Então, uma área que avança muito nos últimos anos. E ele super empacotado permite, então, a gente fazer uma avaliação citogenética do indivíduo, avaliar a composição de cromossomos, então, daquela célula que veio daquele indivíduo. Bem, aqui eu coloquei uma figurinha a mais, só para a gente lembrar que, numa célula que não tem divisão, numa célula somática que não tem divisão, os cromossomos apresentam-se com uma única dupla hélice, né? Aquela figurinha que a gente viu no slide anterior, que é a clássica, né, quando se mostra cromossomos, é de um cromossomo duplicado, onde a célula já passou pela etapa da fase S, né, de síntese de DNA. E daí as cromátides ficam unidas, né, os 2 segmentos cromossômicos ficam unidos pelo centrômero, até a célula concluir o processo de divisão, onde no final depois ela volta a ter células filhas, cada uma com um representante cromossômico, né? Então, esses cromossomos são totalmente copiados, né, na fase S. A gente até vai falar um pouquinho sobre esse processo de duplicação e replicação na próxima semana, um assunto bem importante. E a gente vai dar detalhes em relação a como é que acontece esse processo e quais são as regiões que vão ser copiadas, enfim, tudo mais. Então, cada organismo que habita o nosso planeta apresenta um conjunto cromossômico típico, né, que é específico daquele organismo. E a gente chama esse conjunto cromossômico típico, né, que é específico de acordo com o número de cromossomos e com a morfologia de cada um deles, a gente chama isso de cariótipo. Então, eu tenho o cariótipo humano, o cariótipo de gato, o cariótipo de cachorro, o cariótipo de planta, de mosca, enfim, o que for, né? Cada um tem o seu cariótipo, conjunto cromossômico, né? E aqui a gente tem um cariótipo humano
com os seus representantes todos, né? Observando os cromossomos aqui duplicados todos e aparecendo os pares, né? Compreendendo então os seus homólogos, né? Então os parzinhos, cromossomo, par do cromossomo 1, par de 2, de 3, de 4 e assim por diante. A gente vê que os números iniciais são os cromossomos maiores e eles vão sendo organizados em ordem decrescente até os menorzinhos, que compreendem o 21 e o 22. Aqui aparece dois cromossomos X, então é um cariótipo do sexo genético feminino, né? O cromossomo Y representante também pequeno, com tamanho equivalente ao cromossomo 21 e 22. Então, quando a gente busca avaliar o cariótipo do indivíduo, eu quero avaliar se ele tem um cariótipo igual referência, né, um cariótipo, entre aspas, normal, se ele tem um cariótipo alterado, que pode envolver o quê? Cromossomos a mais, né, ou cromossomos a menos também, e não só isso, mas também trocas de segmentos entre cromossomos. Por isso que a gente sempre observa os cromossomos assim na citogenética, com eles corados com esses padrões de bandas claras e escuras, porque isso é importante para identificar cada cromossomo. Embora para quem não tenha muita prática, né, nesses estudos pareça que eles são iguais, né, ou muito parecidos entre si, cada um apresenta um padrão de bandas específico, como se fosse um código de barras, né? E eu consigo avaliar se aconteceu troca, por exemplo, do cromossomo 2 com o cromossomo 10, do 10 com 15, enfim, isso também envolve alterações estruturais que podem levar a alguns distúrbios, algumas doenças genéticas. Essa figurinha do próximo slide, então, ela mostra essa representação dos cromossomos, né, como se fosse uma representação gráfica deles, né, do cromossomo 1 até o cromossomo Y, que é o cromossomo menor, né? Então, cada um tem realmente um padrão de bandas claras e escuras que são propiciadas pela coloração que se faz dos cromossomos em microscópio, né? E a partir desse padrão de bandas claras e escuras, do tamanho que eles apresentam e da posição de centrômero, né, eu consigo também avaliar qual cromossomo que é. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, essa é uma representação gráfica daquilo que a gente vê realmente na microscopia óptica na citogenética. E aqui, então, esses detalhes em relação às estruturas dos cromossomos. Então, quando a gente vai fazer a avaliação de cariótipo, é importante lembrar, né, desses componentes estruturais, que compreendem o centrômero, que divide a dupla hélice, né, do cromossomo em braço P e braço Q. O braço P seria o braço menor, o braço Q seria o braço maior. Mas por que essas letras, né, prof? Bem, enfim, já desde o século passado se indica que começaram a usar essas letras, principalmente o P aqui para indicar o braço pequeno, que vem de petit, em francês, que significa pequeno, né? Então, os dois braços do cromossomo, eles nunca são iguaizinhos, do mesmo tamanho, sempre é um pouquinho menor e o outro é um pouquinho maior, tá? Para alguns a diferença é um pouco mais expressiva, para outros cromossomos ela é quase imperceptível, né? Então, esses braços são divididos pelo centrômero, que compreende uma região de DNA importante para permitir ligação com os microtúbulos do fuso e a separação dos cromossomos nas divisões que a célula vai apresentar, né? E é uma região rica em DNA repetitivo, a gente vai falar sobre isso também na nossa aula hoje, tá? E além do centrômero, os telômeros, que são as pontas, né? Então, cada cromossomo tem duas pontas, né, que são os telômeros. Também compreende regiões de DNA repetitivo, e essas regiões são bem importantes para manter íntegras as informações aqui do meio do sanduíche, que eu falo, né? O telômero seria como se fosse as fatias do pão, e aqui eu teria o recheio do sanduíche, né? Então, ele forma uma proteção em cada uma das pontas, para que a gente não tenha perda de informações relevantes aqui que estão no meio, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos em relação também ao telômero, depois mais à frente no semestre, porque eles são preservados também nos eventos de replicação, para que a gente não tenha um encurtamento dos cromossomos em alguns tipos celulares, né, em outros não. Isso tem relação com os aspectos também que envolvem o processo de envelhecimento. Bem, uma figurinha mais que eu coloquei também em relação aos cromossomos é essa figura mais da direita, né, desse slide, que mostra, então, a posição de centrômero do cromossomo em diferentes locais, né?
montando cromossomos de diferentes tipos, né? Então, eu teria aquele mais da direita, que eu classifico como cromossomo metacêntrico, aquele que tem o braço P e o braço Q quase do mesmo tamanho, né? Então, divide quase ao meio, né, o segmento cromossômico. Esse que está do lado do cromossomo metacêntrico é o submetacêntrico, é o que tem o braço P um pouquinho menor do que o braço Q, né? O que está ao lado dele é um cromossomo do tipo acrocêntrico, que tem o braço P ainda mais curto, e com essas porções que parecem antelinhas, né, que são ricas em porções de DNA repetitivo, que eu conheço como DNA satélite. A gente vai falar sobre isso também hoje com vocês. E esse outro cromossomo mais da ponta ali é o cromossomo do tipo telocêntrico, onde o centrômero está praticamente na região telomérica, por isso telocêntrico. Esse tipo de cromossomo a gente não tem no cariótipo humano, a gente encontra em outros organismos, mas no cariótipo humano eu posso encontrar cromossomos acrocêntricos, submetacêntricos ou metacêntricos. Tá? Além da construção que compreende o centrômero, a gente também pode encontrar em alguns cromossomos construções secundárias, que a gente encontra em alguns braços, né, desses cromossomos, geralmente em braço P de acrocêntricos, que compreende essas construções aqui, e em braço Q de alguns outros cromossomos do nosso cariótipo. E assim a gente pode classificar os cromossomos em diferentes grupos, tá? Eu coloquei só mais esse slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula específica sobre cromossomos, estudo de cromossomos e alterações cromossômicas, tá? Mas a gente pode classificá-los em grupos, né? A, B, C, D até o G, né? De acordo com os tamanhos, né? O grupo A compreende os cromossomos maiores, né? No caso, os dois métodos, o cromossomo 1 e o cromossomo 3, o submétrico é o cromossomo 2 aqui. Essa é uma classificação mais antiga, né, que foi feita quando começou a expandir realmente os estudos de citogenética para avaliação de cariótipo humano. Joia, tudo bem em relação aos cromossomos? Então, relembrando essas informações em relação à estrutura deles, que é importante a gente conhecer um pouquinho sobre isso já, né? E a gente vai aprofundar ainda mais aspectos em relação a isso depois em próximas aulas. Nesse próximo slide, então, eu coloquei uma perguntinha, né? Como o nosso material genético humano está organizado dentro das células? A gente conversou brevemente sobre isso no ano passado, quando falamos um pouquinho sobre o DNA, núcleo celular, a gente já deu uma ideia, né, de como o DNA estava organizado dentro das células, né, que ele compreende uma dupla hélice empacotada em núcleos de proteínas chamadas de histonas, formando estruturas básicas, né, de organização de cromatina, que são os nucleossomos. Então, vários nucleossomos, são milhares, né, vão ser formados para formar estruturas em zigue-zague, depois em espiral, em voltas, enfim, que vão formar a estrutura do cromossomo em mais alto grau de condensação. Então, nessa figurinha desse slide, né, do próximo slide, a gente tem mostrado esses diferentes níveis de condensação da cromatina, de compactação da cromatina, que seria, né, a cromatina mais frouxa, contendo DNA espaçado, né, núcleos de proteínas contendo histonas, né, e essa estrutura, então, ela pode formar zigue-zagues, voltas e espirais em estruturas ultracompactas, que formam os cromossomos no mais alto grau de compactação da cromatina, que é o DNA que eu consigo observar visualmente no microscópio. Então, quando a gente faz a avaliação citogenética, a gente vai estudar células que têm os cromossomos no mais alto grau de condensação, que são os cromossomos mitóticos ou metafásicos, né, nas células em metáfase da divisão celular, que é onde elas apresentam, então, o DNA mais altamente condensado. E assim eu consigo visualizar ele no microscópio. E essa outra figurinha, ela dá essa visão também dessa compactação da cromatina. Então, o DNA, a dupla hélice, enrolada em núcleos de proteínas histonas, que formam estruturas de zigue-zague, depois de voltas e espirais, que vão compreender, então, essa estrutura do cromossomo altamente condensado, que é o cromossomo mitótico que a gente vê em ilustração em vários livros, né? Bem, por que lembrar algumas coisas em relação a isso? Porque nós vamos comentar depois, mais à frente, em outras aulas, aspectos em relação aos estudos que buscam compreender como a célula organiza essa compactação do DNA.
principalmente nas células em intérfase, né? Porque essa compactação do DNA, quando ele é compactado, as porções que ficam mais enoveladas, mais compactadas, elas são menos acessíveis às enzimas que permitem usar a informação genética, né? Então, quando a célula muda as posições de DNA que estão mais acessíveis e outras menos, ou seja, mudando posições de eucromatina para heterocromatina e vice-versa, a gente tem mudança em relação às regiões de DNA que são acessíveis em relação ao uso da informação genética, né? E isso envolve estudos vários, desde grupos que fazem estudos com células-tronco, né? Porque todo o processo de diferenciação celular envolve uma compactação ordenada de certas porções de DNA que não vão ser mais utilizadas, e acontece então esse silenciamento, né, para deixar livres somente as porções que vão ser usadas, né? E todos os aspectos que envolvem os estudos epigenéticos também, né? Então, a epigenética, ela busca não avaliar a composição do DNA, quais nucleotídeos que eu tenho lá formando a composição de DNA, mas sim avaliar esse grau de compactação da cromatina e quais porções de DNA ficam disponíveis e quais porções que não estão mais disponíveis, né? Essa acessibilidade de enzimas, né, que usam informação genética em relação à dupla hélice de DNA. Então, existem alguns estudos já que apontam, né, que existem, então, complexos proteicos que permitem fazer esse remodelamento da cromatina, né, que seriam modificações, então, reversíveis nessa estrutura, que pode estar em alguns momentos em algumas regiões mais compactada, formando porções de heterocromatina, e em outras porções menos compactada, formando regiões de eucromatina, né? E isso pode mudar, né, por diferentes fatores, inclusive fatores ambientais podem modular como atuam esses complexos, né? Então, a gente vai dar algumas ideias para vocês em relação a esses aspectos também epigenéticos, que estão além da genética tradicional, que é estudar a composição básica de DNA, é entender como esse DNA ele está organizado e como ele pode ser reorganizado de diferentes maneiras de acordo com fatores vários que estão sendo ainda compreendidos. Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre aspectos em relação ao nosso genoma, o genoma humano, né? O que a gente considera como genoma, né? Essa palavra ela começou a ser usada mais depois da publicação dos dados de genoma, não só humano, mas de outros organismos também, isso lá no final do século XX ali. E cada vez mais surgem novos genomas, né, que foram estudados, né? Genoma em si compreende o quê? Compreender a informação genética completa, total, de uma célula ou de um organismo, né? Ou de um indivíduo. Hoje, inclusive, a gente tem possibilidade de fazer estudos de genomas de indivíduos, né? Se alguém quiser fazer o estudo do seu genoma, é possível, né, solicitar esse sequenciamento e fazer essa avaliação, né? Então, isso compreende toda essa informação genética. E lembrando que não é só informação genética presente no núcleo, tá? Porque nós temos DNA também em outro local na célula. Lembra onde que a gente encontra também DNA nas células humanas? Mitocôndria, prof. Isso aí. Então, o nosso genoma compreende o DNA nuclear e o DNA mitocondrial também. Tudo isso é o nosso genoma. Uhum. Então, quando começaram os estudos de genoma, eles começaram a estudar toda essa composição, né, de nucleotídeos que formam um DNA. Então, a composição daqueles nucleotídeos contendo aquelas quatro tipos de bases, né, As, T's, C's e G's. Mas não só saber quantas bases tem, mas como elas estão ligadas entre si, qual que é a sequência de ligação delas. Porque essa sequência é que carrega a informação genética, qual que é a sequência de letras, de bases no DNA. E isso é diferente para cada porção, né, de cromossomo, para cada organismo, enfim, né, e para cada indivíduo. Embora com os estudos de genoma que a gente tem publicados até hoje, a gente veja que a gente tem muito mais semelhanças entre nós, seres humanos, e nós humanos com outros organismos, do que a gente imaginava. Nós somos muito parecidos, né. Então, mas temos algumas coisas diferentes, né, então é importante conhecer essa sequência de bases de nucleotídeos que compõem
as diferentes moléculas de DNA que nós carregamos, né? Lembrando que nós, seres humanos, temos cromossomos, então, lineares, formando o DNA nuclear, né, os 46 cromossomos, e um DNA circular, né, que é aquele que a gente encontra, então, na mitocôndria, embora eu possa encontrar várias cópias desse DNA também, mas é uma molécula de DNA daí circular, como a gente observa no DNA bacteriano também, que é um DNA circular. Então, quando os cientistas começaram a estudar esse genoma, eles queriam compreender qual que era essa sequência, né, de letras que compunham, então, esses 24 tipos diferentes de moléculas de DNA que a gente encontra no núcleo celular. Porque nessa época a gente já conhecia, né, o nosso genoma mitocondrial, mas a gente não tinha informações em relação ao genoma nuclear, que é o que tem mais informações, né? E quando começou o projeto Genoma Humano, né, eles imaginavam que a gente encontraria muitos genes presentes nesse genoma, em torno de 100 mil genes, né, que é a quantidade que se estima que a gente encontre nos diferentes tipos de células que a gente encontra no nosso corpo, né. Mas, para surpresa dos cientistas, eles encontraram bem menos que isso, né, em torno de 20, 25 mil genes. Esse número sempre está mudando e sempre está sendo discutido, né, na época era 80, depois passou para 50, depois passou para 30, agora os últimos dados, né, que eles estão sempre atualizando ainda, de 20 a 25 mil genes, né. E a gente depois vai explicar um pouquinho por que isso acontece, né? Se a gente forma tantos tipos diferentes de proteínas, por que a gente tem tão poucos genes assim? Inclusive, menos genes do que outros organismos, né? Principalmente as plantas, né, que tem muito mais DNA que nós e mais genes que nós, né? Então, em relação à quantidade de DNA, nós não somos o organismo que tem mais DNA e nem mais genes. Existem outros que têm mais DNA que nós e mais genes que nós. Então, essa figurinha do próximo slide mostra um pouquinho o tamanho dos genomas, né? Lógico que quando a gente compara o ser humano com organismos mais simples, como, por exemplo, fungos, bactérias, eles têm genomas bem menores do que o nosso. O nosso compreende todos os 24 tipos de cromossomos, em torno de 3,1, 3,2 bilhões de nucleotídeos, né? No caso, por exemplo, de bactérias, seria 4,7 milhões de nucleotídeos, né? Fungos, leveduras, em torno de 12 milhões, né? O verme C. elegans, que é o modelo de estudo, em torno de 100 milhões, né? A mosca das frutas, a Drosophila melanogaster, em torno de 130 milhões, assim por diante, né? Quando a gente começa a entrar aqui nos vertebrados, a gente vê que a quantidade de DNA aumenta, né, fica maior, fica na faixa de bilhões, aqui de bilhões de nucleotídeos, mas tem, por exemplo, plantas que têm muito mais DNA do que nós, no caso aqui, o pinus, né, que tem 18 bilhões de nucleotídeos no seu genoma. Então, não somos o organismo que tem mais DNA, nem o que tem mais genes. Bem, outras coisas em relação ao nosso genoma, né? Então, o genoma mitocondrial, ele já é conhecido desde a década de 80 do século passado, mas ele compreende um DNA bem pequeno, né? A gente tem um DNA que tem um tamanho de 16 mil pares de base, né? E ele tem 37 genes somente, então bem pouquinho, né? Nessa figura, até a gente vê aqui que o genoma compreende o DNA mitocondrial e o DNA nuclear, e aqui a sugestão de que a gente teria no DNA nuclear 50 mil genes, tá? Essa informação é uma informação que, essa figurinha, ela foi feita enquanto ele estava se estudando o genoma humano, então não compreende os dados mais atuais, né, que são dados que indicam metade dessa quantidade de genes aqui, mas em torno de 3,2, 3,1, 3,3 bilhões de bases, né, ou 3.300 megabases, né, que seria, então, milhões de bases. Né. E a gente tem, então, vários tipos de DNAs, né, que a gente encontra nesse nosso genoma. Essa figurinha, ela mostra um pouquinho sobre isso, né, DNAs que são codificadores, não codificadores, pseudogenes, o que é tudo isso? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora com vocês também. Então, primeiro em relação ao projeto, como é que ele foi organizado, né? Ele iniciou na década de 90 do século 20, e ele tinha previsão para terminar depois de 15 anos, né, em torno do ano de 2005, mas ele foi concluído de modo, assim,
Não digo total ainda, porque existem atualizações do genoma que ainda saem, né, de tempo em tempo, né, mas a última versão, assim, que foi publicada foi de 2004, tá, desse genoma. A gente teve versões publicadas em 2001, 2003 e a última, né, dizendo que o projeto foi finalizado em 2004, embora oficialmente ele não tenha sido realmente finalizado, tá? E ele foi financiado por diferentes órgãos, né, americano e europeus também, compreendendo um consórcio internacional, compreendendo 6 países em 20 centros de estudos diferentes, né. Países que fizeram parte desse estudo foram Alemanha, Japão, Estados Unidos, Grã-Bretanha, enfim, vários países que já tinham um know-how para poder fazer os estudos de genoma naquela época e envolveu, então, 20 centros diferentes nesses 6 países, tá? E, paralelo a esse consórcio internacional, que era um consórcio público, né, que buscava estudar o nosso genoma e elucidar esses dados para disponibilizar para todas as pessoas que quisessem acessar esses dados. No meio do processo, uma empresa também começou a fazer essa investigação, né? E na época existia uma corrida para ver quem acabava antes, né, o estudo do genoma humano, né? Essa empresa é a Celera, que é coordenada por um pesquisador bastante polêmico, que é o Craig Venter, né? E na época eles começaram a acelerar o processo de investigação do genoma usando uma técnica diferenciada que não existia até então, que era o shotgun, né, que hoje se usa bastante para investigar genomas, né? E acabaram, então, trazendo uma estratégia mais rápida, né, para fazer essas investigações e acabaram, então, acelerando o processo. E isso fez com que o consórcio também começasse a correr atrás para fazer a finalização, então, desses estudos. E daí, no comecinho do século XX, então, eles publicaram a primeira versão dos genomas, né, os 2 grupos, né, em revistas diferentes, mas muito próximos, né, eles publicaram os dados em fevereiro de 2001, o consórcio internacional na revista Nature, em 15 de fevereiro, e o grupo do Craig Venter, da empresa Celera, na revista Science, em 16, o dia seguinte, né. Essa publicação foi bastante marcante, né, porque realmente começou a trazer informações em relação ao que a gente conhece hoje, né, fica mais fácil conhecer aspectos em relação ao nosso genoma, e eram dados preliminares ainda, a gente não tinha completo todos os dados do genoma. Até hoje não tem, na verdade, né. Então, foram publicados depois novas versões em 2003, e em 2004, né, o consórcio publicou uma versão que ele considerou como a versão final do genoma, embora ele publique atualizações periódicas também em relação a esse genoma. Então, agora existe um outro consórcio, que a gente chama de consórcio do genoma referência, que ele vai publicando novas informações daquilo que já está sequenciado, mas que ainda não está organizado, podemos dizer assim, essa informação não está organizada, né, e eles publicam, então, esses dados de modo periódico. Então, ainda restam 80 gaps, né, ou regiões não resolvidas, que estão sob investigação no nosso genoma, que compreendem basicamente regiões de DNA repetitivo, né, que são regiões mais extensas e que são difíceis de organizar onde que elas estariam, em quais cromossomos, e em quais posições dos cromossomos também, né, e essa informação, como é que ela estaria organizada, porque eles estudam o nosso genoma em pedaços, e organizam esses pedaços depois para encontrar toda a extensão do cromossomo. A gente não tem como investigar o cromossomo todo, né, de uma vez, então se quebra o cromossomo em vários pedaços pequenos, e se investiga primeiro os pedaços, sequencia-se esses pedaços, e depois se faz como se fosse um quebra-cabeça, encaixando um pedaço com o outro, para construir toda a extensão de sequência de nucleotídeo de cada um dos cromossomos, né. E tem alguns pedaços ainda, então, que não estão bem resolvidos, eu não sei onde que eles estão, né, enfim, toda a sequência deles ali finalizada não tem como ainda encontrar, tá. Então, existem esses gaps ainda que estão pendentes, por isso que a gente diz que esse projeto, ele finalizou em 2004, mas, na verdade, não finalizou ainda em definitivo, que a gente tem essas regiões que não foram elucidadas, né. Outra questão interessante também em relação à investigação do genoma, né, é a gente pensar, poxa, mas eles fizeram investigação do nosso genoma, mas de que pessoas que eles investigaram esse DNA, né?
No caso da empresa Celera, eles investigaram o DNA de 5 indivíduos, né? Entre esses DNAs, o DNA do próprio Craig Venter também foi sequenciado. Tá? E daí eles fizeram uma miscelânea de informações para poder fechar esse genoma, né? E o consórcio internacional também não pegou o genoma de uma pessoa só e fez todo o sequenciamento, ele pegou o genoma de várias pessoas, né, e foi investigando, então, esse DNA para poder finalizar esse genoma. Então, esse dado de genoma que a gente tem publicado e disponível para acesso é um genoma que não é um genoma de uma pessoa só, ele é uma mistura, como se fosse um mosaico, né. E não é de alguma pessoa também que tem alguma vantagem, né, de características genéticas que seriam base, né, para um ser humano, por exemplo, assim, ideal, digamos assim, né. Então, foram pessoas que cederam esse material, foram escolhidos aleatoriamente, né, na empresa, não tão aleatório assim, porque o próprio pesquisador também quis que o seu DNA fosse sequenciado, né, mas eles buscaram fazer de um modo mais aleatório possível, mas esse DNA não compreende o DNA de uma única pessoa. Embora no consórcio internacional, os dados que eles publicaram, né, eles são boa parte dos dados provenientes de uma única pessoa, de um único homem, né, que forneceu esse DNA. Então, mais ou menos 70% do genoma que a gente tem disponível do sequenciamento do dado do consórcio internacional corresponde a esse único indivíduo. Os 30% restantes são de sequências de DNA que foram sequenciadas de DNAs, então, de outros indivíduos, compreendendo homens e mulheres também, tá? Bem, depois da publicação desses dados do genoma, a gente teve outros projetos também que foram desenvolvidos, né, ainda estão em processo também de estudo. Um projeto também de investigação bem interessante é o projeto que a gente conhece como HapMap, né, que seria para investigar padrões de polimorfismos de nucleotídeos únicos, que a gente encontra em diferentes porções do nosso DNA, em regiões contendo genes e em regiões também não contendo genes, que são regiões intergênicas, né? E esses padrões, então, formam diferentes haplótipos, que podem ser investigados em diferentes populações. É o que mais varia, na verdade, esses polimorfismos de nucleotídeos únicos são as maiores variações que a gente encontra de um indivíduo para outro, né? Se estima que as pessoas tenham diferença no seu DNA da ordem de mais ou menos 0,1%, para alguns mais, para alguns menos, né, mas em média mais ou menos isso. Então, nós somos muito parecidos entre nós, com algumas pequenas diferenças. E algumas dessas diferenças, elas se encontram nesses polimorfismos de nucleotídeos únicos, né, os SNPs ou SNPs, que formam padrões que a gente chama, então, de haplótipos, né. E para esse estudo HapMap, então, se usaram vários indivíduos de diferentes origens, né, então, da Nigéria, do Japão, da China, da França, Estados Unidos, para se avaliar, então, essa variabilidade. E se verificou, né, nos diferentes estágios desse estudo, né, que a gente tem uma variação de 0,1% em SNPs, né, em polimorfismos de nucleotídeos únicos, e mais ou menos 0,6%, considerando também inserções e deleções, né, que são as variações indels, que a gente chama. Essa figurinha do slide que a gente vê aqui é uma figurinha bem interessante que mostra uma compilação de dados do consórcio nacional, onde eles tinham impresso, né, as sequências de DNA dos diferentes cromossomos e eles montaram como se fossem fichários, né, compreendendo, né, cromossomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o cromossomo X e Y aqui embaixo, né? Então, a gente vê que, na verdade, a informação genética que as nossas células carregam é uma informação bastante vasta, né? E ela compreende realmente como se fosse uma estante com vários livros, onde essa informação, então, fica guardada nesses diferentes cromossomos. Eu achei bem interessante essa foto. Bem, e que outros projetos do genomas foram desenvolvidos e estão em desenvolvimento, estão ainda em estudo, né? Então, a gente tem vários projetos. Aqui eu coloquei uma listinha, deixei os nomes ainda em inglês, mas são projetos. Tem um projeto que chama-se 1000 genomas, né, para estudar 1000 genomas de 1000 pessoas diferentes.
Um outro que é um projeto britânico para estudar 100 mil genomas de pessoas que acessam a rede de saúde britânica, né, um projeto bem interessante também para triar já e construir um perfil populacional a partir desses genomas, né. Tem o Fisioma, que busca relacionar aspectos do genoma com aspectos fisiológicos, né, do nosso organismo. O grupo Hugo, que busca normatizar a nomenclatura dos genes, né, que são descobertos no nosso genoma, né, e as funções que eles apresentam, enfim, então, para que a gente nomeie cada região do DNA, um gene específico, da mesma maneira, para a gente não ter duplicidade, né, de informações e confusão nessas informações. E tem vários outros projetos, né, projeto de estudo do epigenoma humano, que seria avaliar, então, aspectos epigenéticos do nosso genoma, que compreende não a sequência de DNA, né, dos nucleotídeos em si, mas aspectos de como a célula organiza essa informação, né, do proteoma humano, que seria a composição de proteínas das células humanas, entender quais seriam todas as proteínas, né, como é que elas trabalham nos diferentes tecidos, enfim, vários projetos que estão em andamento, que envolvem esses estudos mais em larga escala, né, que são os omas, os genomas, proteomas, enfim, os outros omas. Tudo bem? Bem, como é que a gente acessa essa informação, né? Alguém já conseguiu acessar alguma informação em relação ao genoma humano? Alguém passou alguma coisa para vocês já em relação a isso? Ah, agora que eu vi no chat aqui. Eu não vi que estava travando, pessoal. Tá bem o áudio agora? Ok. Então, eu vou entrar com vocês num dos sites, né, que abrigam esses dados do genoma. Eu acho que é legal vocês conhecerem, tá? Então, eu vou só fazer a apresentação para a gente poder mostrar para vocês como é que a gente acessa esses dados. Que é nesse endereço, ncbi.nlm.nh.gov, que é uma base de dados do Instituto Nacional de Saúde americano, né? E a gente conhece, então, como NCBI ou NCBI, que é o Centro Nacional de Informação Bioinformática. Então, tem genomas de vários organismos, não só do genoma humano. Né? Então, para acessar o nosso genoma, a gente pode clicar aqui à direita em genoma. Até eles têm dados de Covid aqui bem bacanas, né? E essa base de dados também, ela abriga o PubMed, que acho que vocês já conhecem o PubMed, a base de dados de literatura médica, né, de revistas que publicam artigos da área médica. Então, o PubMed está dentro desse NCBI, o NCBI, e a gente também tem os dados de genoma. Então, aqui eu tenho uma listinha, né, de alguns genomas, né, então, de micro-organismos, né, de vírus, o genoma humano, enfim, a gente pode acessar vários genomas aqui, eu vou clicar no genoma humano. Aqui também está depositado o genoma do Covid, também, que foi descoberto agora no comecinho do ano. E daí, nessa página inicial, a gente tem os cromossomos todos organizadinhos aqui, do 1 até o cromossomo X e o Y, e também o DNA mitocondrial, que faz parte do genoma, né? Então, clicando em algum cromossomo aqui, ele abre todos os dados daquele cromossomo. Tá? O que a gente tem mais aqui para baixo, né? Possibilidade de baixar sequências, né, de genoma referência, das sequências transcritas, a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria isso depois nas próximas semanas, já com vocês, que seriam as sequências provenientes das moléculas de RNA mensageiro, as sequências de composição de aminoácidos de proteínas, de SNPs, enfim, então você pode baixar essas versões, né, que a gente tem, então, as versões disponíveis para acessar. Aqui alguns outros links, né, que podem também ser consultados. Então, hoje a gente tem uma base de dados sendo construída também para avaliar informação genômica, né, que varia entre os indivíduos e tem relação com aspectos clínicos, né, uma base bem interessante
para vocês, assim como também aspectos em relação à ligação da genética com aspectos médicos, né? Tem essa base também do MedGen aqui. Então, tem várias possibilidades de acessar a informação de diferentes maneiras, várias maneiras de se observar a informação. Aqui o projeto dos 1000 genomas que eu falei para vocês, né? Então, para poder explorar as variações, né, de genomas de 20 pessoas diferentes, ver os alinhamentos, né, enfim, que foram obtidos. Enfim, várias informações. Vocês podem fuçar aqui para se divertir. Eu vou abrir um dos cromossomos aqui, o cromossomo 22, para a gente só observar como é que se apresentam esses dados. Então, aqui aparece o cromossomo, a estrutura dele, né, braço P, braço Q, tem até as regiões específicas localizadas com essa indicação por números aqui, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na aula específica sobre cromossomos, alterações cromossômicas, né? Então, aparece aqui P 11.1, na verdade não é 11.1, né? Região 1, banda 1, subbanda 1, que seria essa região específica, né? E daí aparecem vários links para acessar informações várias, né? Desde a anotação do genoma, né? Como é que foi montado toda a questão da anotação naquela região, e não só de DNA, mas também sequência de exons, sequência de introns, enfim, parte de DNA traduzido, então são várias informações. Quando vocês tiverem um tempinho, assim, final de semana não tem o que fazer, é um bom local para vocês se divertirem, assim, ficar clicando em um monte de lugares e achando um monte de coisas bem interessantes aqui. Então, é uma base que vocês podem acessar facilmente. Tá? E além dessa base do genoma, deixa eu só ver se aparece aqui, não aparece, acho que mais na página inicial. A gente vai falar depois, mais à frente, no próximo semestre, sobre uma outra base de dados que está presente nesse mesmo site do NCBI, que é o OMIM, que é uma base de dados bem bacana que fala sobre doenças genéticas várias, os estudos todos realizados até então, né? Então sempre tem atualização, e é uma referência também para estudo na área médica bem interessante. Depois eu passo para vocês bem certinho, mas é uma base a mais para vocês poderem pesquisar, é bem legal. Agora, sobre esses dados do genoma, o que a gente tem, né, de informações a partir desse estudo realizado, né? Então, até o final do século XX, a gente tinha uma maneira de estudar a localização dos genes nos cromossomos, que era fazendo mapas de ligação. Nesses mapas de ligação, se avaliava a frequência de recombinação de certas porções do DNA, que podiam conter genes ou não, né? Nesses mapas de ligação, se avaliava, né, a distância, por exemplo, de um marcador genético em relação ao outro, de acordo com a frequência de recombinação que se verificava entre esses dois marcadores, né? Então, se a recombinação acontecia em 1% das vezes, se dizia que essa distância seria de 1 centimorgan, né? Em homenagem ao Morgan, que foi um dos pesquisadores que também ajudou a descobrir a estrutura de DNA. Né? E a gente considerava, então, esse mapa, né, que era feito através de mapas de ligação, como um mapa genético, que mostrava, então, a posição relativa de marcadores de DNA em certas regiões do cromossomo, que não era, na verdade, um mapa bem real do que, né, onde estariam as coisas localizadas, era uma ideia de onde as coisas estariam localizadas, né? Mas era o que se tinha até então. Então, depois da conclusão do genoma, o mapa genético a gente praticamente nem usa mais hoje, porque a gente tem disponível hoje o mapa físico, né? O mapa físico, o que ele faz? Ele ordena clones, contendo, então, pedaços de DNA dos nossos cromossomos que foram ordenados e que cobrem toda a extensão do cromossomo, ou quase tudo isso, né? Como a gente ainda tem alguns gaps ainda, algumas porções não elucidadas, resolvidas, né? E esse mapa físico, então, dá o local exato dos genes, né, dos marcadores vários, podem ser genes, outras regiões intergênicas, nos cromossomos, né? Essa figurinha que eu tenho aqui ao lado no slide, é uma figurinha que a gente tinha no site do NCBI, antes de eles atualizarem, né, a maneira de mostrar as informações do cromossomo, que eu até acho que era mais legal do que o que a gente vê hoje.
porque daí aparecia, assim, o cromossomo aqui é o cromossomo 22 também, né, o braço P, e aqui o braço Q, e daí aparecia aqui, esses risquinhos aqui são todos os clones, né, que foram ordenados, um ao ladinho do outro, com as suas sequências de DNA, para achar onde que está localizada cada parte, né, daquele DNA no cromossomo. E daí se criam esses contigues, né, que a gente vê aqui, né, que vão ordenando essas porções maiores daí para completar toda a porção do cromossomo, né. E assim eu tenho o local exato de onde estão os genes, né, em cada região do cromossomo. E a gente vê a lista de vários genes aqui do lado, né, que são aqueles encontrados, então, nesse cromossomo 22 aqui no braço Q, né. Então, esses códigos de letras indicam, né, qual que seria esse gene, né, então pode ser já uma referência até à função da proteína que ele codifica, né, ou não, dependendo de alguns, né, que só tem um local e não sabe o que é, que proteína que é, então não tem muita informação também. Mas eu sei exatamente qual o local onde eu encontro o marcador. Isso a partir do mapa físico. Então, os mapas genéticos, eles acabaram, né, deixando de ser usados por causa da conclusão do projeto Genoma. Bem, alguns dados que a gente tem, então, nesse projeto, né? Bem, já se sabia antes de completar o estudo do genoma que o cromossomo 1 era o maior, né? E ele, consequentemente, então carrega o maior número de genes. Então, se estima que ele tenha quase 3.000 genes, né? E o cromossomo Y é o cromossomo menor, que então carrega essa quantidade de genes aqui, 231 genes. Né? Esses números eles podem variar um pouquinho, porque a gente tem atualizações que saem de modo periódico, tá? O cromossomo 22, com os estudos que foram feitos, se percebeu que ele é um pouquinho maior que o cromossomo 21, né? E tem o dobro de genes do que esse cromossomo. Então, ele realmente tem uma extensão maior e mais informação. Só que um dado bem interessante que se verificou é que de todas as regiões contendo genes, quase metade delas não se sabe que tipo de função, né, tem aquele gene. Se ele codifica uma proteína ou um tipo diferente de RNA que não seja o mensageiro, enfim. Então, muito se investiga em relação à função desses possíveis genes, né? Então, muitos estudos realizados, né, desde então para tentar elucidar qual que seria a função molecular desses genes. Outras coisas interessantes também, né? Que regiões, né, que eles acham mais genes? Eles acham mais genes, geralmente, nas regiões mais ricas nas bases Cs e Gs, que a gente chama de ilhas CPGs, né? Então, lá eu tenho um monte de genes, às vezes, né, uma sequência de DNA, e onde eu tenho mais As e Ts seguidos, assim, alternados com Cs, mas mais As e Ts, a gente vê poucos genes. Então, geralmente, os genes, eles estão nessas regiões mais ricas em Cs e Gs. E a distribuição dos genes acontece de modo aleatório, randômico, nem com grandes regiões de DNA não codificador, né, entre essas regiões. Então, são chamadas regiões intergênicas, essas que estão entre os genes, que podem ser muito extensas, né, ou mais curtinhas, depende da região. Então, as regiões com menos genes, com menos densidade gênica, são ricas em A e T, e as regiões com mais densidade gênica são ricas em Cs e Gs. Essa figurinha desse slide, ela mostra em cima um pedaço de uma molécula de DNA que tem 0,9 megabases, ou seja, 900 mil pares de base, né? E que tem 70 genes, que são genes mais pequenininhos, né? A gente vê que cada quadradinho desse aqui é um gene diferente, indicando nessa ilustração, né, os segmentos contendo os genes. Aqui embaixo eu tenho uma figurinha mostrando outra posição em outro cromossomo, contendo somente um gene, que é um dos maiores que a gente tem no nosso genoma, que ele tem um tamanho de 2,4 megabases, ou 2.400.000 pares de base, que é o gene que codifica a distrofina, né? E daí aparecem aqui as regiões codificadoras e não codificadoras nesse gene. Então, a gente tem, às vezes, uma extensão menor de DNA, que tem um monte de genes, e às vezes uma extensão maior que tem só um. Então, essa figurinha, ela só traz esse dado bem curioso, né, de que a gente tem muita variedade, né, em como a informação genética está presente no nosso genoma.
Outras questões também em relação à distribuição dos genes, né? A gente vê que os genes que têm funções relacionadas ou são genes similares, eles tendem a estar agrupados, né? E essa figurinha, ela mostra um pouquinho isso, em relação a um conjunto de genes, que são aqueles que codificam as proteínas histonas, né? Então, a histona H1, H2A, H2B, H3, H4. Então, a gente vê aqui cromossomo 1, cromossomo 4, 6, 7, 11, 17 e 22. E a gente vê que em alguns deles tem um gene perdido, lá outro também, mas no cromossomo 6, principalmente, a gente vê que eles estão concentrados numa certa porção aqui do braço P, né? Então, a gente vê que eles formam esses grupos ou famílias, né? Tendendo, então, a aparecer assim em alguns momentos. E esses genes que são similares, quando eles são muito parecidos entre si, eu chamo de genes homólogos, né? E eles podem ser chamados, então, de parálogos, quando eu me refiro à mesma espécie, né? Então, um gene muito parecido com outro, eu posso chamar, então, de parálogo. E quando eu comparo, né, o genoma de uma espécie com outra espécie, por exemplo, o genoma humano com o genoma de chimpanzé, por exemplo, a gente pode encontrar vários genes. Na verdade, nós temos muitos genes ortólogos, né, que são genes semelhantes, mas em espécies diferentes, que divergiram um pouquinho antes ali na evolução. E essa outra figurinha, ela mostra um pouquinho mais, então, esses grupos de genes, né, as famílias gênicas. Aqui, clusters mostrando cadeias de alfa-globina e beta-globina, né, em cromossomo 16, em cromossomo 11, braço P. Então, os diferentes tipos, né, de cadeias que podem ser formadas, a beta mesmo, e cadeias relacionadas que são presentes são expressas, né, em células fetais, no feto, principalmente, né, então, globina do tipo fetal vai estar formando nesse caso, né. Então, cada conjunto de genes que tem genes parecidos, semelhantes ou com funções relacionadas, eles podem estar presentes em locais próximos no mesmo cromossomo, formando, né, esses grupos ou famílias gênicas. Isso acontece para vários deles. Outra informação bem interessante também que foi verificada com o genoma humano, né, com os estudos, é que a gente pode encontrar genes dentro de genes. Ai, prof, mas como é que isso pode acontecer, né? Na verdade, é bem interessante porque a gente tem que lembrar que o DNA é uma molécula dupla fita, então ele tem duas cadeias, né? Uma que corre no sentido 5' 3' e outra que corre no sentido 3' 5'. Então, quando os cientistas leem informação do genoma, eles têm que ler informação das duas fitas, né? Então, tanto a informação de 5 para 3, como também a de 3 para 5, só que ler, lógico, no sentido 5', 3', daqui para cá, né? Então, se eu tenho muitas vezes um gene numa das fitas, lendo a informação de 5 para 3, quando eu vejo na fita complementar, eu posso encontrar vários outros genes também, como acontece nessa figurinha, mostrando aqui um gene em cima, uma região dele, né, que seria um dos introns que ele tem o intron 26, e aqui embaixo vários outros genes, quando se lê informação na outra fita, né, no sentido 5', 3'. Então, 3 genes diferentes aqui presentes. Então, genes dentro de genes. Então, a informação, ela é extremamente aproveitada, né, nas duas fitas, então não é só uma fita que serve para codificar a informação genética, a gente tem a outra fita também, que vai estar carregando essa informação genética. Tá, mas, prof, a gente falou bastante de genes, né, e tudo mais, famílias gênicas, genes dentro de genes, afinal de contas, como é que eu sei onde no DNA eu tenho um gene? O que é um gene, né? A gente tem várias definições para gene, né? Gene poderia ser unidade hereditária, né, de alguma característica genética importante, mas uma definição que eu considero bem bacana, que contempla o que a gente conhece hoje, né, do nosso genoma, é que seria uma sequência completa, suficiente, né, de ácido nucleico, para a produção de um polipeptídeo, no caso, uma proteína, ou uma molécula de RNA, dos diferentes tipos de RNAs, né? Tá, mas, prof, como é que eu sei que naquele DNA tem um gene, né? Todo gene ele tem características importantíssimas que vão identificar o início do gene e o fim do gene.
além do meio do sanduíche, do recheio do sanduíche, né? O que a gente encontra nos genes humanos? Todos os genes funcionais, eles têm que ter uma região promotora. Região promotora, ou sequência promotora, é uma região que indica o início do gene. Todos os genes ativos têm uma sequência promotora. Além do promotor, lá no finalzinho, como é que você sabe onde que tem o final do gene? Tem uma outra sequência, que é a sequência terminadora, né? Ou terminadora ou finalizadora, enfim, do gene, lá onde se finaliza o gene. E o que tem no meio aqui? Aqui no meio a gente tem regiões que são regiões codificadoras, chamadas de exons, intercaladas por regiões não codificadoras, que são os introns, né? Então, no gene em si, o que é codificante no gene? Somente os exons, né? Tanto os introns, como sequências promotoras ou sequências reguladoras, né? E também regiões terminadoras, são todas regiões não codificadoras. Então, tudo isso compreende um gene. Então, a gente encontra nos genes humanos, em média, a quantidade de exons nos genes de 7,8 exons, né, para cada gene. Lógico que a gente tem genes que tem um monte de exons e genes que tem bem poucos exons, tá? Mas todos eles a gente vai encontrar, todos eles não digo, mas a maior parte dos genes a gente vai encontrar introns. Tem algumas poucas exceções que não tem introns, tá? Mas a boa parte deles tem introns, e alguns têm muitos introns, inclusive que são bem longos, né? E além dos introns, então, as regiões promotoras, né? E regiões não traduzidas, que a gente conhece, então, como regiões UTR, tanto em 5' quanto em região 3', e também regiões reguladoras ou estimuladoras. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso também depois nas próximas aulas. E então, a figura do slide, ela mostra uma estrutura de um cromossomo, que é o cromossomo 22, por coincidência também, né? E o que a gente encontraria, então, nesse cromossomo? Se eu conseguisse aumentar a imagem do DNA presente nele aqui, a gente iria ter uma ilustração como a gente vê aqui embaixo, né? De uma parte desse cromossomo contendo mais ou menos uns 40 genes. Cada quadradinho compreende um gene diferente. Tá, mas eu não tenho os genes todos grudadinhos um ladinho do outro? Não, eles sempre têm espaços entre si, que compreendem regiões até bem extensas, às vezes, que são chamadas de regiões intergênicas entre os genes. Se eu fizesse um aumento de uma pequena parte, então, dessa região do DNA, a gente encontraria, então, aqui 4 genes, e a gente vê, então, que eles têm espaços entre si. Esses espaços compreendem DNA também, só que é um DNA que não é gene, é uma região intergênica. Então, tem várias regiões intergênicas aqui. O que eu encontro nessas regiões intergênicas, prof? Geralmente a gente encontra aqui regiões de DNA repetitivo, né, que a gente encontra aqui. Então, não é região codificadora, né, então se estuda um pouquinho para tentar entender quais funções a gente teria para essas regiões. Mas se imagina também que elas têm acumulado no nosso genoma em uma quantidade expressiva por causa dos processos de evolução, que aumentaram os tamanhos do genoma e, consequentemente, a quantidade de informações armazenadas, né, e acabou ficando essas regiões entre os genes, né, que podem ser bastante extensas. E se a gente pega só um pedacinho que tem um gene, então o que eu vou encontrar lá? O começo do gene, região promotora e região reguladora, o final do gene, que é a região terminadora, e o meio do sanduíche, que compreende, então, as regiões codificantes, que são os exons, que a gente vê aqui em vermelhinho, e as regiões contendo os introns, que podem ser, assim, bem extensas mesmo. Os exons podem ser curtinhos e os introns bem grandes, né? Que se esse DNA, então, da origem é RNA mensageiro, vai depois ser traduzido para a formação de proteínas, e esse monte de informações que tem aqui, o que vai restar para a formação de proteínas é basicamente só os exons aqui. Eles que vão ser usados para a composição das proteínas. Então, vai compor uma proteína que tem um tamanho bem menor do que o gene, né? E depois vai se montar uma estrutura ideal para executar a sua função na célula. Bem, então os introns, eles são porções de DNA que permanecem no DNA, mas que podem ser removidas depois por um mecanismo que a gente conhece como splicing,
que é usado desde fungos, plantas e também touros vertebrados para remoção de introns nas moléculas de RNA. E os exons são as pequenas porções, então, codificantes que podem ser rearranjadas de modo a produzir novos genes que produzem novas proteínas. Isso em mecanismos, né, de alteração que permitem a evolução, enfim, né, ao longo do tempo. Nessa figurinha só mostrando, então, uma parte de uma molécula de RNA, já feita a partir do DNA, com as regiões codificantes em roxinho, e tudo que a gente vê aqui em verde são os introns. Então, no RNA, esses introns podem ser removidos por um processo que a gente conhece, então, como splicing, ou recomposição de exons. Nós vamos falar sobre isso também depois nas próximas semanas. E aqui algumas informações a mais. Viu, pessoal? Não quero que vocês fiquem preocupados em ficar decorando essas informações do genoma. Ai, quantos genes tem qual cromossomo? Ai, que tamanho que tem tal gene? Quantos exons ele tem? Quantos introns? Isso não é importante, mas ter essa ideia mais geral em relação ao genoma. Isso eu acho que é bacana, né? Cromossomos maiores têm mais genes, cromossomos menores têm menos genes, né? Aqui eu tenho uma informação mais interessante, mostrando o tamanho dos genes, como eles modificam, né? Então, genes que têm tamanhos aqui menores que 10 mil pares de base, aqui menores que 100 mil pares de base, e aqui maiores que 100 mil pares de base. E aqui a distrofina, que é um dos maiores genes que a gente pode encontrar no nosso genoma, né? E aqui aparece do ladinho a porcentagem que a gente encontra de exons nesses genes. Então, tem alguns genes que têm somente exons, quase não tem introns, né? Então, tem 100% de exons, outros têm 30 e tantos por cento de exons. Quanto maior o gene, a gente vê que a porcentagem de exons vai diminuindo, que fica na faixa de 10, 11. E para os genes maiores fica menor que 10%, então na faixa de 2, 3, ou menor que isso. Para a distrofina, por exemplo, do tamanho de todo o gene, né, a quantidade de nucleotídeos que eu encontro lá compondo aquele gene, só 0,6 corresponde a exon. Todo o restante corresponde a regiões não codificadoras, boa parte dela correspondendo aos introns, que são enormes, são gigantes. Então, só tendo essa ideia de que quanto maior o gene, mais regiões intrônicas a gente encontra, né? O número de introns acaba aumentando e o tamanho desses introns também. A gente vê que para a distrofina, por exemplo, eu posso ter introns com tamanhos de 30 mil nucleotídeos, que pode ser o tamanho de um gene, por exemplo, né? Então, eles são bem grandões mesmo, né? E a tendência também com o tamanho do gene, quanto maior for o gene, maior também vai ser o número de exons, geralmente, né? Mas eles não aumentam tanto quanto o tamanho dos introns, que são bem grandes, e a quantidade de introns também que vai aumentando. Bem, então a gente encontra no nosso genoma as regiões contendo gene e as regiões intergênicas, ok? Além dessas regiões, também eu posso encontrar entre os genes e as regiões intergênicas os chamados pseudogenes, ou genes truncados. Nós temos vários pseudogenes. Pseudo faz referência a falso, né? Então, seriam os falsos genes. Esses pseudogenes, eles são formados geralmente em eventos de duplicação gênica e com eventos depois que se seguem com mutação, né, nesses genes, que daí fazem com que esses pares aqui, eles sejam um pouquinho diferentes, né, um membro do outro membro do par. E isso permite, muitas vezes, criar uma nova função para aquela proteína, enfim, né, então, para aspectos evolutivos é bastante importante. Mas, algumas vezes, essas mutações, elas podem inativar esse gene, né, fazer com que ele perca a sua função. Como é que ele vai perder a sua função? Com mutações que acontecem em regiões promotoras, ou em regiões reguladoras, ou em regiões terminadoras, ou nos próprios exons também, né? Então, e isso pode acontecer, enfim, né, por diferentes alterações que acontecem no DNA, e eles ficam no DNA, eles não são perdidos, né? Então, eles ficam dispersos no genoma e a gente considera eles, então, como se fossem subprodutos do processo de evolução, que permitiu aumentar a complexidade de genes, enfim, e a densidade de genes também nos genomas.
Então, tem vários pseudogenes que a gente encontra no nosso genoma. Então, pensando no genoma em si, né, entendendo o que que é gene, as regiões, né, que estão entre os genes, né, os pseudogenes, a gente pode considerar com os estudos realizados que a gente encontra no nosso genoma somente de 1,5% a 2% de sequência de DNA que compreende região codificadora, que codificaria, por exemplo, proteínas. Todo o restante do nosso DNA, nos diferentes cromossomos nucleares, eles compreenderiam sequências de DNA não codificadora do próprio gene, ou sequências intergênicas que compreendem DNA repetitivo, né? E quando a gente compara isso com outros organismos, a gente vê que realmente as regiões não codificadoras, elas são bastante expressivas no nosso genoma. Elas compreendem em torno de 98%, né? Que é o que a gente encontra próximo também de outros vertebrados. Mas quanto menos complexo é o organismo, a gente vai encontrando cada vez menos proporção de regiões não codificadoras. Então, por exemplo, em bactérias, a gente encontra o DNA delas, basicamente, regiões codificadoras, e não codificadoras, como acontece com o nosso genoma. Então, essa é uma informação também interessante. Tá, e dessas regiões, então, não codificadoras, o que é que a gente encontra lá, então, né, prof? Essa figurinha do slide mostra, então, uma representação gráfica, como se tivesse toda a extensão do genoma, para a gente ter ideia em porcentagem, então, dessas diferentes regiões, o quanto elas contribuem para o nosso genoma. Então, as regiões codificadoras compreenderiam essa regiãozinha vermelhinha aqui, ó, de mais ou menos 1,5%, 2%. Tá? Todo o restante são regiões não codificadoras, né, que podem acontecer em cópia única, né, que seriam, então, as regiões contendo os introns, regiões de sítio promotor, sequência promotora, regulador, enfim, que geralmente aparecem em cópia única, e mais ou menos metade das regiões, um pouquinho mais, que são regiões repetidas. O que é uma região repetida, uma sequência repetida, né, DNA repetitivo? Seriam regiões de nucleotídeos que se repetem ao longo do genoma, como se fosse repetindo palavras ao longo do genoma, como se repetisse lá arara, 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 e assim fosse tendo várias repetições ao longo de certos segmentos do DNA. Essas sequências repetitivas a gente encontra em grande quantidade, mais da metade do nosso genoma compreende regiões repetitivas, né? E muito se estuda em relação também a elas hoje, porque antigamente se achava que essas regiões repetitivas eram DNA entulho, né, que o pessoal traduziu como DNA lixo, enfim. Mas na verdade não é bem isso. Hoje tem alguns estudos que apontam que eles podem ter algumas funções, talvez, inclusive até para remodelar a cromatina, então coisas mais recentes que estão saindo em relação aos estudos de DNA repetitivo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esses elementos agora com vocês, tá? Então, o DNA cópia única, o DNA singular, ele apresenta representado apenas uma vez ou poucas vezes no nosso genoma, né? Eles codificam, então, geralmente proteínas, essas regiões, então são regiões contendo genes, né? E elas apresentam, então, intercaladas em extensas regiões, né, que contêm, então, DNA repetitivo. Então, esse DNA repetitivo eu posso separar em dois grandes grupos. O DNA repetitivo localizado, que eu chamo de DNA satélite, e o DNA repetitivo disperso, que pode estar em diferentes regiões dos nossos cromossomos. Então, esse DNA repetitivo localizado, onde eu vou encontrar? Né? Eu vou encontrar em regiões centroméricas, teloméricas e em certas regiões dos braços longos de alguns cromossomos, onde eles apresentam aquelas construções secundárias, né? E eles começaram a usar esse termo satélite para se referir a essas regiões, porque nos cromossomos acrocêntricos, nos braços P, é comum encontrar essas regiões de DNA repetitivo. E quando se observa esses cromossomos em microscopia, eles apresentam aquelas porções destacadas, como se fossem, entre aspas, anteninhas, né, que eles chamam então de DNA satélite. E por causa disso, então, ficou essa nomenclatura de DNA satélite para essas regiões. Elas representam mais ou menos uns 10 a 15% do nosso genoma,
E a gente pode classificá-las em famílias, né, que seria, então, a de DNA satélite, em blocos grandes de repetições que podem ter 200 pares de base, ou seja, 200 nucleotídeos, geralmente em região centro-américa. Os mini satélites que compreendem, então, repetições mais curtas de dezenas de pares de base em regiões teloméricas, e os microsatélites em pequenos blocos em regiões mais curtas, dispersas naquelas regiões de construções secundárias. Então, essa figurinha no slide, ela mostra um pouquinho essas regiões de DNA satélite, que a gente vê aqui destacado em azul. Região centromérica, os satélites, os mini satélites nas regiões teloméricas das pontas dos cromossomos, né? E os microsatélites, então, dispersos, geralmente naquelas constrições secundárias, tá? A gente tem também aqui mostrado os cromossomos acrocêntricos, um representante, que é o cromossomo 21, o seu braço o seu braço P, né, de pequeno, petit, que é um braço que tem basicamente DNA repetitivo, né, com algumas regiões contendo genes que codificam moléculas de RNA ribossômico, mas que estão repetidas em outras regiões, em outros cromossomos, inclusive. Então, se perder essa região, não tem grandes prejuízos. Até para algumas alterações cromossômicas é possível, às vezes, perder braços P de acrocêntricos e a pessoa não tem nenhum tipo de sintoma, porque aqui a gente encontra basicamente DNA repetitivo ou algum gene, mas que está representado em outras regiões do nosso genoma, né? Então, é basicamente DNA satélite nesses braços P de cromossomos acrocêntricos. E além do DNA localizado e repetitivo, a gente tem o DNA repetitivo disperso, que a gente encontra, então, espalhado ao longo de todo o genoma. Eles não ficam em certas regiões, como a gente viu ali antes, né? Então, a gente separa esse DNA em vários grupos, né? Alguns representantes importantes são esses que eu destaquei aqui. Os elementos nucleares curtos dispersos, que a gente conhece, então, com a abreviação de CINES, o nome em inglês, e os elementos nucleares longos dispersos, que a gente conhece como LINES, a abreviação do nome também em inglês. A diferença entre esses elementos, né, é que um é mais curtinho, ele geralmente se repete em frases que têm tamanhos de 300 pares de base, e os LINES em tamanhos de 6.000 pares de base, ou nucleotídeos, né. E a gente tem uma ilustraçãozinha aqui embaixo que mostra, né, como é que seriam, então, esses elementos. São elementos de DNA repetitivo, e que, inclusive, eles podem se transferir, né, fazer cópias e se incluir em outras regiões do genoma, formando outras regiões de DNA repetitivo, né? Então, eles são móveis também, tá? Então, esses elementos, como, por exemplo, os LINEs, eles são considerados, né, DNA repetitivo com uma capacidade autônoma de retrotransposição, que seria uma capacidade de fazer cópias do seu segmento, né, de DNA repetitivo e incluir esse segmento de DNA repetitivo em outras porções do cromossomo, né. Então, esse esqueminha aqui na figurinha, ele mostra como é que aconteceria esse evento de retrotransposição a partir dos LINEs, né. Então, uma enzima, que é a RNA polimerase, ela pode transcrever nessa região contendo line, e essa região, ela contém uma pequena parte de sequência que codificam proteínas, né? Então, se produz uma molécula de RNA, esse RNA é traduzido depois no citoplasma, forma proteína, e essas proteínas depois elas voltam para o núcleo celular, né? Uma delas é uma proteína de clivagem, que cliva o DNA e abre a dupla fita, e a outra, uma transcriptase reversa, que vai, né, usar a informação do RNA para formar uma molécula de DNA complementar, que depois, por uma polimerase, forma uma dupla fita, e essa parte de DNA, então, se inclui nessa nova região, formando um novo elemento LINE naquele cromossomo, né? Então, isso acontece com esses elementos. E essas regiões contendo também essas regiões de DNA repetitivo são regiões que podem propiciar a formação de um evento que é o crossing over desigual, que é o que a gente não quer que aconteça num crossing over, né, num rearranjo, né, de informação genética entre cromossomos quando eles vão sofrer um processo de meiose, né. No processo de meiose acontece o crossing over entre cromossomos homólogos e eles trocam segmentos entre si.
Só que a troca tem que ser equivalente, igual, na mesma proporção, nas mesmas regiões. Mas nem sempre isso vai acontecer, né? Então, esses cromossomos homólogos, às vezes, eles anelam, eles alinham nesses elementos de DNA repetitivo. E ao invés de trocar regiões equivalentes, eles trocam segmentos não iguais, por isso crossing over desigual. E daí um cromossomo ganha um pedacinho pequeno e outro ganha um pedacinho grande, né? E assim é que surgem alterações cromossômicas estruturais, um mecanismo, né, que pode ser esse, onde um cromossomo perde informação e outro ganha informação, até duplica às vezes informação, né? Então, essas regiões de DNA repetitivo, elas podem atrapalhar esse crossing over e propiciar os eventos de crossing over desigual. A gente vai voltar a falar sobre eles também depois, mais à frente, nas próximas aulas, tá? Então, a gente vai voltar a frisar esse aspecto em relação a esse mecanismo como um mecanismo potencial de modificação estrutural de cromossomos também. Tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, a gente viu várias informações, né, em relação ao nosso genoma. Como eu falei para vocês, não quero que vocês fiquem decorando informações, mas ter essa visão geral do nosso genoma em si, né? De que é um genoma grande, mas não tão grande como o de outros organismos que podem ter genomas maiores que o nosso, e também não é o que tem mais genes, né? Mas tem bastante informação, né? Essa informação contendo genes, ela pode ser intercalada, então, por regiões de extensão curta ou longa, né, de DNA intergênico, que compreende sequências de DNA repetitivo, onde se repetem sequências de letras, como se fossem frases que se repetem ao longo do nosso genoma, né? Inclusive, essas regiões de DNA repetitivo são as regiões que são mais variáveis entre nós, então, quando a gente até faz estudos de identificação de pessoas, né, ou verificação de parentesco entre elas, são geralmente as regiões que vão ser investigadas, as regiões intergênicas, né, de DNA repetitivo, porque elas são passadas, né, de geração para geração também. E nessas regiões, então, contendo os genes, o que define basicamente um gene, né? Então, saber onde inicia um gene, qual a sequência de início, de término, não, lógico, a sequência de bases, que não quero que vocês fiquem decorando isso, mas saber que o gene começa sempre em sequência promotora, termina sempre em sequência terminadora, né? A gente tem no meio do gene, então, sequências codificadoras que são os exons, intercaladas por sequências não codificadoras que são os introns, né? E que a gente encontra, então, esses genes geralmente agrupados em famílias, né, nos cromossomos, e a gente encontra mais genes nas regiões ricas em Cs e Gs. Esses genes, eles têm tamanhos bastante variáveis, eu tenho genes muito pequenos, genes muito grandes, né? Quanto menor o gene, menor quantidade de introns, né, e menor extensão de introns. Quanto maior o gene, maior quantidade de introns e mais extensos são esses introns, né? Isso é bastante variável entre os genes também. E que a gente pode encontrar nos genes, genes dentro de genes, lendo informação de DNA nas duas fitas, como a gente estava comentando antes ali. E além dos genes, eu posso também encontrar os pseudogenes, tá? Então, informações gerais em relação ao genoma é importante vocês lembrarem, tá?